Módulo 28. Lajes vigadas, pormenorização. Pretende-se, no presente módulo, efetuar uma análise global aos procedimentos relativos à pormenorização de armaduras em lajes vigadas, sendo exemplificadas as pormenorizações de diversas lajes vigadas armadas numa direção. Na execução da pormenorização, é necessário atender, em primeiro lugar, à quantificação de todas as armaduras, quer as armaduras de cálculo, designadas por armaduras principais, quer as armaduras secundárias. À escolha das armaduras, ou seja, à especificação dos diâmetros a adotar e dos espaçamentos que cada uma das armaduras que serão incluídas na pormenorização irão apresentar. Depois, aos desenhos a executar, ou seja, que plantas, que cortes, de forma a deixar inequívoca a informação para a obra. Finalmente, à qualidade global da informação que se produz e, naturalmente, essa qualidade está intimamente ligada com a experiência do projetista. Relativamente à quantificação de todas as lajes, importa relembrar que nas lajes, para além das armaduras principais, ou seja, as armaduras de cálculo das secções determinantes, torna-se necessário proceder à colocação de um conjunto de armaduras secundárias que não estão incluídas diretamente nos cálculos. As armaduras secundárias estão associadas a efeitos não contabilizados nos modelos de cálculo e que podem conduzir a problemas de fendilhação se não forem acautelados. Quanto à escolha das armaduras, há que ter em atenção, naturalmente, o diâmetro dos varões, e preferencialmente nós não devemos escolher diâmetros superiores a 1/10 da espessura da laje, ao espaçamento dos varões, porque o seu espaçamento está diretamente relacionado com os problemas eventuais da fendilhação das lajes, e à semelhança das vigas, vai ser necessário garantir que as armaduras obedeçam a determinadas regras, ou seja, que se proceda à verificação da armadura mínima e máxima, de acordo com o Eurocódigo 2, parágrafo 9.3, que remete para a armadura principal mínima das vigas, e o espaçamento máximo da armadura, no mesmo parágrafo 9.3, onde é especificado que o espaçamento máximo entre armaduras longitudinais nas lajes não deve exceder 3 vezes a espessura da laje, com um máximo de 40 cm. E a interrupção da armadura principal, que também é referido no parágrafo 9.3.1.2, que é onde se aborda a armadura das lajes junto aos apoios. Quanto aos desenhos a executar, a pormenorização constitui um elemento fundamental de projeto, apresentando um conjunto de aspectos singulares, distintos das vigas, cujo domínio passa pela prática de execução. Os desenhos de pormenorização, executados a escalas convenientes, deverão conter desenhos de dimensionamento, em geral à escala de 1 para 100, plantas inferior de armaduras, em geral à escala também de 1 para 100, planta superior de armaduras, em geral também à escala de 1 para 100, e finalmente cortes, que em geral são representados à escala de 1/10 ou 1/20. Quanto à qualidade da informação produzida, pois deverá ter-se em consideração na execução das pormenorizações o posicionamento e a disposição dos varões, definição clara dos diâmetros e espaçamentos adotados e dos pontos onde a armadura se inicia e onde termina, a clareza dos desenhos resultantes, a complexidade das pormenorizações exigem cuidados suplementares por forma a garantir uma boa leitura dos desenhos e, por essa razão, os cortes são fundamentais. No que respeita a armaduras secundárias, e como atrás referi, na execução da pormenorização é necessário proceder sempre à colocação de armaduras secundárias que não estão incluídas nos cálculos das secções determinantes, nomeadamente as armaduras de distribuição, que iremos apresentar seguidamente, as armaduras de bordos apoiados, as armaduras de bordo livre e, finalmente, as armaduras de canto, que serão analisadas posteriormente. Quanto às armaduras de distribuição, importa salientar que uma laje pode ser considerada como um conjunto de elementos, que eu chamaria de vigas, justapostas. E, portanto, acontece que, se imaginarmos a laje como
um conjunto de pequenas vigas de pequena largura e com espessura igual à espessura da laje, que foram colocadas justapostas, não é? E analisarmos a sua deformação quando as solicitamos, ou seja, cá está as vigas, a laje subentendida como pequenas vigas justapostas, quando elas são solicitadas e, portanto, se deformam, nas regiões mais esforçadas, por efeito de Poisson, elas vão diminuir de largura e nas zonas mais comprimidas, que neste caso será na parte superior, elas vão tender a alargar, a aumentar a sua largura. Portanto, como aqui representado, diminuição em baixo, aumento da largura em cima. Esta diminuição está diretamente relacionada com o coeficiente de Poisson e, consequentemente, se há uma extensão lateral relacionável com a extensão longitudinal por efeito de Poisson, se há extensão, há tensão, e esta extensão de encurtamento vai, portanto, gerar tensões de tração e, consequentemente, iríamos ter fendas, digamos assim, a acompanhar o vão destas vigas. E, como tal, vamos ter de colocar armadura para resolver este problema. Tendo o coeficiente de Poisson do betão aproximadamente igual a 0,2, tal corresponde ao aparecimento de uma detenção de tração na direção perpendicular, que será próxima dos 20%, da tensão principal, mesmo em lajes armadas numa só direção. E por esta razão, os regulamentos, e nomeadamente o Eurocódigo 2, no parágrafo 9311, obrigam à colocação neste tipo de lajes de uma armadura dita de distribuição igual a pelo menos 20% da armadura principal. Ou seja, a armadura de distribuição tem de ser sempre pelo menos igual a 0,2 da área da armadura principal de cálculo. Quanto à armadura de bordo apoiado, nos bordos apoiados em vigas, em geral, bordos de extremidade, a tendência para a ocorrência em fase elástica de momentos devido à restrição imposta pela viga à deformação. Portanto, convém não esquecer que a laje funciona solidária com a viga. Se a laje está a ser deformada, vai impor uma rotação à viga, e nós sabemos que as vigas resistem relativamente mal à torção. Consequentemente, estes momentos negativos que tenderiam a aparecer na ligação da laje à viga vão mobilizar trações e, consequentemente, vão dar origem a momentos de na viga. Tratando-se de uma torção de compatibilidade, a fendilhação no betão e a fraca resistência das vigas à torção conduzirá ao seu desaparecimento, ou seja, com o aumento da flexão da laje, a laje passa a funcionar como realmente apoiada na viga. No entanto, temos de providenciar uma armadura, que vamos chamar armadura de bordo apoiado, que será no mínimo uma armadura mínima na face superior e perpendicular ao bordo, para controlar a fendilhação que aí possa ocorrer. Ou seja, portanto, temos uma laje apoiada numa viga, nesta face superior, e então tenderia, por efeitos da ligação à viga, a aparecer fendilhação paralela à viga. Consequentemente, temos de colocar uma armadura perpendicular para controlar a fendilhação, que será igual à armadura mínima da laje. A armadura de bordo apoiado é, portanto, igual à armadura mínima da laje e deve ser prolongada até cerca de 1/4 do vão. Como todas as armaduras, também tem que ser providenciada uma armadura de distribuição para a armadura de bordo apoiado. E para essa armadura, em geral, temos que também, mais uma vez, adotar uma armadura de pelo menos 20% da armadura mínima, não havendo um mínimo para a armadura de distribuição. E, portanto, cá está, até 1/4 de vão vamos pôr a armadura mínima e, perpendicular a ela, 0,2 dessa armadura como armadura de distribuição, até à face da viga. As armaduras secundárias, como as de distribuição, não têm nunca de respeitar o valor de armaduras mínimas.
Quanto à armadura de bordo livre, ao longo de um bordo livre, que é um bordo em que a laje termina sem se apoiar em nenhum tipo de elemento, portanto sem viga, a laje deverá normalmente ter armaduras longitudinais e transversais de forma a garantir que os bordos tenham resistência e mantenham a sua forma, conforme está especificado no parágrafo 9314 do Eurocódigo. As armaduras correntes utilizadas nas lajes podem desempenhar a função de armaduras de bordo livre e, por isso, regra geral, o que nós fazemos é, se temos uma armadura perpendicular ao bordo, ela é dobrada no bordo e é prolongada na face oposta pelo menos de 2H para dentro. Caso uma outra solução é enfiar mesmo um U nas pontas, para levar as armaduras, quer de cima, quer de baixo, até ao extremo, e depois enfiar um U com pelo menos 2H para cada lado, em cima e em baixo, para fazer de armadura de bordo livre. E nos cantos da laje, portanto, destes bordo livre, têm de se colocar pelo menos um varão de 8 em cada canto. A terminar, apresentam-se as pormenorizações tipo de lajes vigadas armadas numa direção para os seguintes casos, portanto, laje de único vão, laje de 2 vãos e laje com um vão em consola. Relativamente à laje de um único vão, o modelo de cálculo da laje é equivalente ao modelo de uma viga simplesmente apoiada, resultando numa única secção determinante e um único momento de cálculo, com correspondente armadura associada, um único momento de cálculo positivo e, consequentemente, a necessidade de colocação de uma armadura de dimensionamento na face inferior da laje e segundo o vão. Relativamente à representação, portanto, à armadura inferior, que é a única armadura de cálculo, irá ser colocada segundo o vão e de um apoio até ao outro apoio, e claro, terá um determinado espaçamento que será disposto na direção perpendicular. Depois teremos obrigatoriamente de colocar uma armadura de distribuição. Se estivermos perante uma armadura com bordos livres, essa armadura naturalmente terá que apresentar ou poderá ser aproveitada diretamente para a execução da armadura de bordo livre. No que diz respeito, e essa armadura, obviamente, é colocada desde a face do apoio esquerdo até à face do apoio direito. Quanto à armadura superior de armaduras, a planta superior de armaduras, portanto, iremos ter de colocar uma armadura para controlo de fendilhação nos bordos apoiados e, portanto, teremos uma armadura até 1/4 de vão perpendicular à viga, isto em ambas as vigas, em ambos os apoios, na parte superior da laje. Esta armadura será disposta ao longo de toda a viga e, portanto, corresponderá à armadura mínima. E como para todas as armaduras, temos de ter sempre uma armadura de distribuição. A armadura de distribuição será uma armadura que irá de bordo a bordo perpendicular à armadura de bordo e, portanto, tem um desenvolvimento até 1/4 de vão de cada um dos lados. E com isto fica especificada todas as armaduras que as lajes necessitam. Quanto ao modelo de cálculo para a laje de 2 vãos, pois o modelo de cálculo é equivalente ao modelo de uma viga apoiada com 2 tramos, resultando, consequentemente, em 3 secções determinantes, com armadura de dimensionamento associadas, ou seja, 2 secções do vão, o vão à esquerda e o vão à direita, cujos momentos poderão ser diferentes se os vãos forem diferentes, e um momento no apoio central. As armaduras de vão serão colocadas na face inferior, a armadura dos apoios será na face superior. Portanto, no que diz respeito à tipificação da pormenorização, no que diz respeito às armaduras inferiores, iremos ter uma armadura principal que não vai ser necessária levar, digamos assim, na totalidade até aos apoios, bastará levarmos metade, já que se trata de um apoio de continuidade. Iremos, portanto, ter uma metade que irá servir para, digamos assim, espalhar
em todo o vão, portanto, uma armadura, metade da armadura de cálculo de cada um dos vãos, e a outra metade será interrompida a 1/5 do vão, desde o apoio até 1/5 do vão, isto de cada um dos lados, e corresponderá à outra metade da armadura em falta em cada um dos vãos. A armadura segundo X fica, portanto, assim, automaticamente tratada. Fica a faltar a armadura de distribuição, que será colocada na direção perpendicular, e, existindo dois bordos livres, esta armadura pode ser aproveitada para executar automaticamente a armadura de bordo livre. E, portanto, a armadura de distribuição em ambos os painéis, e da face interior do apoio esquerdo à face interior do apoio direito. No que diz respeito à planta superior de armaduras, como armadura de cálculo, só temos a armadura perpendicular à viga central. Essa será a armadura de cálculo que será espalhada até 1/4 do vão e ao longo de todo o vão, portanto 1/4 do vão para a esquerda e 1/4 do vão para a direita, e ao longo, portanto, do desenvolvimento perpendicular todo. Temos que colocar naturalmente uma armadura de distribuição destas armaduras, e como a armadura, a linha de chamada não deve cruzar as vigas, irei representar com duas partes a armadura de distribuição, ambas até L/4 de cada vão. Não é? E, portanto, a armadura de distribuição e a armadura principal resolve o problema do apoio central. Fica-nos a faltar a resolução do problema das pormenorizações dos bordes apoiados. Nos bordes apoiados temos de colocar uma armadura mínima perpendicular ao apoio, portanto, também ela até 1/4 de vão, e será uma armadura, obviamente, que cobre todo o vão perpendicular. A mesma coisa no lado direito, e estas armaduras vão requerer uma armadura de distribuição que será perpendicular e que será desde a face interior da viga até 1/4 do vão que já estava ali representado. Finalmente, procedo à análise da pormenorização tipo de uma laje com um vão em consola. Portanto, o modelo de cálculo de laje é equivalente, neste caso, a um modelo de viga apoiada com dois tramos, sendo um deles em consola, resultando em duas secções determinantes, com armadura de dimensionamento associadas, um momento positivo no vão e um momento negativo, que é o momento da consola. Convém não esquecer que a consola é um elemento isostático, e, consequentemente, o seu momento negativo é o momento da consola, e corresponderá uma armadura a colocar na face superior. Consequentemente, em termos de pormenorização, na planta inferior iremos colocar uma armadura corrida e que aproveitamos logo na face, no extremo da consola, para servir também de armadura de bordo. E a outra metade irá ser colocada até 1/5 do vão. E, portanto, com isto tudo, temos toda a armadura de cálculo necessária segundo a direção X. Na direção Y iremos colocar uma armadura de distribuição na direção perpendicular, e uma armadura com essa que aproveitamos logo para fazer o bordo livre, caso exista. No que diz respeito à planta superior, pois temos a armadura da consola, que terá que ser corrida em toda a consola. No que diz respeito ao vão, à entrada dessa armadura no painel da esquerda, ele deve ser no mínimo uma distância igual à distância da consola, ou, se for inferior, até 1/4 de vão. Esta armadura será, obviamente, colocada de uma ponta à outra da laje, e para que esta zona fique completa, é necessário colocar as respectivas armaduras de distribuição. Existindo uma viga no meio, eu sou obrigado a repartir a representação em duas partes: a parte à esquerda, a armadura de distribuição até à face da viga, e a parte à direita, em toda a consola. Para que a pormenorização esteja concluída, resta, naturalmente, tratar o bordo apoiado, ao qual temos que colocar uma armadura de controle de fendiação, que é a armadura mínima, e esta armadura vai, naturalmente, ser disposta perpendicularmente à viga ao longo de todo o vão. E, para terminar, falta colocar a armadura de distribuição desta armadura, que vai desde a face da viga até 1/4 de vão.
No presente módulo, efetua-se uma análise global aos procedimentos relativos à pormenorização de armaduras em lajes vigadas, sendo exemplificadas as pormenorizações de diversas lajes vigadas armadas numa única direção.